Após 2 dias de resistência e uma luta intensa pelos seus direitos, pela sua liberdade, o deputado federal Daniel Silveira se vê obrigado a acatar a decisão do Alexandre de Moraes após o superministro impor uma multa diária de R$15 mil e o bloqueio de bens e contas do deputado. Bem-vindos mais uma vez ao canal Insight Direto. Vamos seguir com esse vídeo. E como sempre, antes de comentar sobre essa decisão do Daniel, eu vou compartilhar com vocês a seguinte mensagem. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. Essa mensagem, ela fala que nós devemos estar inconformados. E esse inconformismo, ele pode ser, por diversas questões. Mas tem algo que deve nos trazer esse inconformismo, é a injustiça. É vermos intransigências, é vermos violações. Principalmente no que diz respeito às liberdades. Então nós, como cristãos, não devemos em nenhum momento nos manter nessa conformidade, nos manter nulo, nos manter nessa passividade. Porque essa passividade não tem nada a ver com a paz que Cristo está falando. Muitas vezes existe aí um engodo. O cristão ele não pode ser passivo. Ele deve ser pacificador, que tem outra conotação e outro sentido. Mas a passividade, ela nada mais é do que nos colocar numa condição aceitável para o sistema. E Cristo jamais foi passivo ante ao sistema de domínio e ao sistema religioso. Ok? Então vamos atentar para as coisas que estão acontecendo. E como cristão nós devemos nos posicionar espiritualmente, em oração e naturalmente como cidadãos, defendendo aquilo que nós acreditamos e defendendo, sobretudo, os direitos que estão estabelecidos pela lei. Ok? Desde o dia 29 que Daniel Silveira vinha resistindo a uma determinação de Alexandre de Moraes que ordenou a Polícia Federal a colocar uma tornozeleira no deputado para que ele estivesse sendo monitorado. Daniel vinha permanecendo dentro da Câmara dos Deputados como um anistiado político. No entanto, a condição de permanecer dentro da Câmara dos Deputados também o colocava numa condição de enclausurado, sendo que ele não podia sair da Câmara, caso contrário ele deveria se render aí às determinações do superministro. Bem, por fim, o ministro acabou aí impondo uma multa diária de R$15 mil e o bloqueio de bens e da conta do deputado, o tornando totalmente vulnerável de uma forma que ele não poderia continuar, e ele acabou aí acatando a determinação do ministro. Resumindo, a situação do Daniel, ela foi gerada aí devido a um vídeo que ele gravou no início do ano passado, em 2021, e ao qual, nesse vídeo, ele fez algumas declarações, e a partir daí ele foi acusado de ataque às instituições e de atos antidemocráticos. Após ter sido preso e ter permanecido em prisão por 8 meses, Daniel foi solto com medidas cautelares, ou restrições à sua liberdade. Segundo alguns juristas, entre eles aí o Ives Granda Martins, que é um dos maiores juristas com renome no país, há vícios e inúmeros atos inconstitucionais no inquérito ao que foi aí aberto de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes, e do tipo que jamais foi visto em todo o judiciário brasileiro. A função de deputado como um parlamentar, que segundo o próprio termo deriva do verbo em latim parla, que significa falar, é justamente poder representar os seus eleitores, aqueles que votaram nele, através da fala. Então o deputado ele tem o dever, ele tem esse direito sacramentado no artigo 53 da Constituição de poder falar. E o artigo define que esse direito ele é inviolável por qualquer opinião, palavra e voto. E não podendo ser processado civil e penalmente. Assim sendo, a Constituição protege o Daniel e ele fez uso dessa prerrogativa quando ele falou, quando ele se expressou no vídeo em questão. E não existe crime de opinião em nosso país. Portanto, os atos do ministro se tornam ilegais segundo a legislação brasileira. Assim sendo, a ordem do ministro poderia ser entendida, caso os delegados de Polícia Federal cumprissem o que realmente está na Constituição, como uma ordem ilegal e eles não a deveriam cumprir. E ela extrapola, quando na tentativa do cumprimento tentam violar as dependências da Câmara dos Deputados, que também, dentro da legislação, ela é inviolável. Ontem o parecer do Arthur Lira, presidente da Câmara, que nesse momento não se encontrava na Câmara, estava em Alagoas, no seu estado, o que nos leva aí a ver de uma forma negativa a posição de Arthur Lira.
Em nota, né, foi mais uma resposta morna aí ao ministro Alexandre, visto que ele defendeu a inviolabilidade da Casa, da Câmara dos Deputados, mas visto que ele transige com as ordens ilegais do ministro Alexandre. O Arthur Lira ele tinha o dever de se posicionar, de trazer o assunto para ser discutido no plenário da Câmara com os deputados e, né, decidir sobre a questão, definindo um parecer da Câmara na situação do Daniel. E, no entanto, ele, né, passou aí a bola para a plenária do Supremo Tribunal Federal, que só vai estar julgando o caso do Daniel daqui a praticamente 20 dias, que ocorrerá aí em 20 de abril. O que seria aí muito tempo, né, para que o deputado permanecesse enclausurado aí dentro da Câmara dos Deputados. Seria uma situação, né, extremamente agravada. Bem, o que nós temos visto é que hoje não há mais um Estado democrático de direito no nosso país. Não há mais a igualdade nem a harmonia entre os poderes. Senado e Câmara se põem de joelhos diante de um ministro que decide monocraticamente. Assim sendo, leva o descrédito na opinião pública a legitimidade de representatividade da Câmara e Senado. Né? Se o STF está legislando dessa forma, o Legislativo e o Executivo perdem total capacidade de representação. Visto que os que são legitimados pelo voto, né, é o Legislativo e o Executivo, e ministros do STF não têm essa legitimidade, porque eles não são eleitos, eles estão governando, estão legislando e julgando, né? E nenhuma dessas atribuições pertencem ao STF. Bem, é notório que Daniel ele não sai derrotado, porque ele conseguiu expor, né, e atrair a visibilidade para esse caso. Cada vez mais demonstrando a real situação do país diante do que temos no nosso cenário político atual. Em que não há o respeito às leis, em que a Constituição está sendo aviltada por aqueles que a deveriam defendê-la e zelar por ela. Assim, o que está exposto, né, que os tais ministros perdem também a legitimidade diante da opinião pública. Se o povo não despertar, né, agora e não tomar as ruas para pressionar o Senado e a Câmara dos Deputados, iremos nos sentar e assistir o fim de todas as garantias de liberdades e direitos. Estamos em um ano eleitoral e nós precisamos, nesse momento, ver, né, em quem nós estamos votando. E essa pressão popular vai surtir efeito nas urnas. Ela vai definir nas urnas se nós estamos contentes com esses representantes que estão aí nesse mandato, principalmente no Senado, onde nós precisamos renovar o Senado para que, através dessa renovação, se faça cumprir a Constituição no que diz respeito aos poderes, pesos e contrapesos. A partir do momento que nós elegemos senadores aí que não tenham, né, um rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, possa ser pautado aí um impeachment de ministros que estão extrapolando os seus deveres como ministro, que tem, né, saído fora das 4 linhas da Constituição, e a partir daí nós colocarmos cada instituição no seu devido lugar. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo, faça sua inscrição no canal, lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, Pátria e Família, até o próximo vídeo. Valeu!